Gilberto Melo e você está acompanhando o nosso curso de leitura oracular com moedas. Continuando aí na nossa terceira aula do nosso curso, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a história das moedas. Como as moedas surgiram aí na nossa sociedade, né? Entender um pouquinho desse processo, entender que nem toda a sociedade utiliza moedas, tá? Então é importante aí a gente conversar sobre esses assuntos. Meu nome é Gilberto, eu sou sacerdote espiritualista, sou professor, tarólogo, terapeuta, mas eu também sou um amante dos estudos. E entre as minhas formações, eu sou bacharel em História. Então, todo curso eu sempre trago um pouco da origem histórica do elemento, falo da cultura, né? Porque é muito importante. A gente vai até conversar sobre isso numa aula futura, a pedido do meu mentor Vladimir, sobre a cultura cigana, para que a gente possa entender. Mas isso é para outro momento, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a história das moedas, né? Que é os oráculos que a gente está utilizando. Eu tenho várias moedas aqui que eu trouxe, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nem sempre nós utilizamos moedas. Nós, que eu falo, os humanos, nem sempre nós utilizamos moedas. As sociedades, né, primitivas, elas viviam à base do escambo. Lembrando que nesse primeiro momento, caça e coleta, ou seja, caçar os animais para se alimentar e recolher ali raízes, sementes e frutos, eram questão de vida ou morte, de sobrevivência. Então, todo o valor era colocado principalmente no alimento. É por isso que muitas culturas, o deus da fartura está associado a alimentos. Por exemplo, a cornucópia, que é aquele símbolo que a gente vê muito na Grécia, né, daquele chifre saindo frutas, flores, alimentos e tudo mais, é porque prosperidade estava vinculado ao alimento. Oxóssis, o deus da fartura da cultura iorubá, ele era o deus caçador. E nessa época, todo o excedente de produção, o que é excedente de produção? Tudo aquilo que, por exemplo, eu vou e planto feijão. Eu gasto um saco de feijão na minha alimentação ao longo do ano. Mas a minha colheita me deu 3, então eu tenho como excedente 2 sacos de feijão. Só que eu não vou comer só feijão, eu preciso comer milho também. Então, obviamente, meu vizinho lá tem um saco de milho. E aí eu vou e troco o meu excedente de produção pelo excedente de produção dele. Esse tipo de economia é chamado de escambo, tá? De troca. E ela foi utilizada por muito tempo pela humanidade. Só que certos excedentes são mais valiosos do que outros. E aí começa aquela dúvida, por exemplo, o que vale mais? O saco de feijão, o saco de arroz, a galinha, por exemplo, o meu vizinho criava uma galinha. Eu vou trocar. Então era muito complicado, por exemplo, trocar uma vaca, por exemplo, por feijão. Então, todo esse sistema foi criando certos elementos mais valiosos começaram a ser utilizados como uma moeda. E aí a moeda que eu falo é mais assim para dar valor. O mais utilizado foi o sal. E é por isso que hoje a gente recebe o salário, né? O sal, ele era o pagamento ali do Império Romano, né? Muitas vezes aos seus funcionários, e aí com base no escambo e tudo mais. Beleza. Só que o que acontece? Com o tempo foram surgindo as moedas, que seriam elementos que representam o valor. Elas feitas e são feitas até hoje de metais pela sua durabilidade e normalmente, né, elas têm obviamente duas faces. Numa face a gente normalmente colocava o rosto do imperador daquele país, daquela região ou daquele momento, que é o que nós chamamos hoje de cara, e a coroa nós colocávamos os símbolos ou as armas da coroa. Essa informação a gente vai revisitar na parte prática do curso, tá? E as moedas foram se popularizando ao longo do tempo. E aí não existia dinheiro em nota física, como a gente tem hoje em dia, e isso vai surgir depois. E, obviamente, porque papel era uma invenção que só se popularizou mais tarde, e além disso, o papel ele é menos durável do que o metal. E isso durou durante muito tempo, cada civilização tinha suas moedas distintas, né?
Aí houve aquela coisa do câmbio de moedas e a vida se seguiu. Durante o período ali mais adiante, durante a Idade Média, né, durante todo aquele período onde a sociedade ocidental ela foi se formando, a gente começou a deixar as moedas nas casas que produziam as moedas e recebiam um papel com um recibo, né, por exemplo, quase como se fosse um cheque, mas era mais assim, um papel falando que eu tinha tantas moedas naquela casa. Seriam os bancos primitivos, né? E com o tempo isso se tornou as notas em dinheiro, que elas representavam inicialmente um papel, um certificado de que você tinha moedas lá no banco, né, na casa que produzia a moeda, e depois elas começaram a ter o seu próprio valor, sabe? Então essa é a história das moedas, tá? Isso é interessante da gente entender. No Brasil, nós utilizamos o centavo de real, ou centavos, que é a moeda que atualmente está em circulação. Tá bom? Então, essa é a história das moedas. Espero que você goste, né, dessa parte. É uma parte bem curiosa, bem interessante, mas também faz parte do nosso entendimento de estudo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!